Com as bênçãos de Deus, damos início à 51ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Solicito à vereadora professora Meire a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Solicito ao vereador Edmo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Perdão, do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário, doutor Alexandre, respondendo no lugar do vereador Geraldo Atleta, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 50ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 50ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 58ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 58ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 167 a 172, 174, 175, 176 e 178 do ano 2018, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 14/2018-L, que dispõe sobre a denominação do logradouro público que especifica. Anuncio o recebimento do projeto de lei 15/2018-L, que dispõe sobre a revisão anual do salário dos servidores da Câmara Municipal de Alumínio. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 8/2018, que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Estudos. E anuncio o recebimento da moção de número 7/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 240/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido do plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ato de voto de pesar pelo falecimento da senhora Eulália Pires da Paz Costa, ocorrido em 13/5/2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14/5/2018, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Eulália Pires da Paz Costa. Anuncio aqui a presença do Sargento Henrique, que é o comandante da Polícia Militar de Alumínio, também soldado Martins, Augusto e do Troiano. E convido o sargento comandante, se quiser ocupar a nossa tribuna de honra, que fique à vontade de ocupá-la. Solicito agora ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Peço também que conste em ata a presença dos mesmos. Requerimento 218/2018.
Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o campo de bocha malha localizado no bairro Alto Taré, necessita de manutenção urgente. Considerando que esse vereador faz essa cobrança desde a gestão anterior, solicitando a construção de um banheiro e melhoria, sabendo que é o único local de lazer nesse referido bairro. Considerando que na atual gestão estive com o diretor do Departamento de Obras, o senhor Rodolfo, sugerindo algumas melhorias nesse local, como a construção de um banheiro para que seja utilizado em dias de eventos realizados no bairro e também de uma construção de um campo de areia, que requer mesmo, vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Existe a possibilidade de realizar a manutenção no referido local? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? 4. Existe algum projeto para a construção de um banheiro no local e um campo de areia? Sala de sessões, plenário, vereador Lando Silva, 8/5/2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 219/2018. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita ao cemitério municipal ao velório, devido a várias reclamações de munícipes, constatei que há mal conservação do local. Considerando a necessidade urgente de corte de matos, manutenção da iluminação que está sem nenhuma iluminação externa, os banheiros estão sem condições de uso, tendo também a falta de iluminação interna. Considerando que a capela está sendo usada como depósito de materiais, como fotos em anexo. Considerando que nossos munícipes fazem a limpeza dos túmulos de seus familiares, reclamam da falta de pontos de água para que possa pegar, sendo que a área é muito extensa e tem poucos locais para reter a água para a limpeza de túmulos. Considerando que no local teve uma ampliação devido ao número de sepultamentos realizados, uma estrutura de iluminação e água para esse local ainda não foi criada. Considerando que está havendo vários sepultamentos nos finais de tarde, está correndo grande dificuldade para executar os trabalhos devido ao horário, já está escuro e sem iluminação. Requer mesmo, vídeo plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito esclareça. 1. Poder Executivo realizar a manutenção da iluminação das áreas externas e banheiro e a limpeza do referido local? 2. O local não tem uma área de depósito de materiais? Poderia fazer a limpeza e reforma da capelinha? Quem é o responsável do referido local? 5. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, alumínio 8 de maio de 2018, Bengala, vereador, requerimento acompanha as fotos citadas. Requerimento 220 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as indagações dos munícipes quanto à realização do projeto de duplicação da Raposo Tavares, que irá trazer grande melhoria na segurança e qualidade da principal via de acesso aos municípios vizinhos ao nosso. Considerando a necessidade desse vereador de verificar que em fase se encontra a execução do referido processo, até mesmo para responder às indagações da população que clama pela realização da duplicação, é que requeiram a mesa, ouvido plenário, seja oficiado a Prefeitura Municipal do Mineiro para que preste as seguintes informações. 1. Em que fase se encontra o projeto de duplicação da rodovia Raposo Tavares no perímetro urbano da cidade de Alumínio? 2. Favor fornecer cópias do projeto. Sala de sessões, plenário, vereador Lando Silva, 8 de maio de 2018, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento 221 de 2018. Excelente senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que nosso município, no quilômetro 79, está instalada a praça de pedágio aqui, requer a mesma vídeo do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte período de informações. Qual o valor do repasse do ISS que a praça do pedágio transferiu ao município nos últimos 12 meses? Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 8/5/2018, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento 222 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que resposta ao requerimento 264/17, o Executivo informou que o mais breve possível seria enviado o projeto de lei à Câmara Nacional, declarando Carópolis e Alumínio cidades irmãs. Considerando que um ano após a resposta, o Executivo não tomou nenhuma providência, que requer a mesma vídeo plenário, seja oficiado pelo Executivo para que o senhor prefeito nos esclareça. 1. O Executivo ainda pretende enviar o referido projeto à Câmara? 2. O Executivo analisou os estudos sociais, econômicos e culturais sobre as características similares entre Carlópolis e Alumínio, conforme informado? Se sim, enviar cópia, se não, informar os motivos e o nome do funcionário responsável. 3. Segue em anexo cópia do modelo do projeto de lei. Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 10 de maio de 2018, Bengala, vereador, acompanha o requerimento, o projeto para instruir eventual envio do projeto de lei declarando cidades irmãs Carlópolis e Alumínio. Requerimento 223 de 2018. Em serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando solicitações e reclamações dos moradores da Vila Alfa e Granja Modelo, no sentido que existe um guarda-corpo na rua Davi Ribeiro, altura do número 75. Guarda-corpo da rua de baixo, medindo 1,5 metros aproximadamente, porém, para o outro lado do muro tem aproximadamente 3 metros de queda livre, onde há relatos de moradores que uma criança andando em cima desse muro se desequilibrou, vindo a cair, sofrendo fratura no pé, conforme fotos
em anexo, segue, após anexo, o local citado. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado para o Executivo para que encaminhe o setor responsável. 1. A possibilidade de instalar um guarda-corpo ou altear o muro. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de maio de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 224/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando solicitações e reclamações dos moradores da Vila Pedágio, na rua Santa Catarina, próximo ao número 36, informando a existência de entulhos jogados na calçada que impede a passagem de pedestres, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao Executivo para que nos esclareça. Há possibilidade de solicitar ao departamento responsável a retirada do entulho do local? Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de 5 de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 226/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considera que na rua Soldado Silva, mais presente no muro da escola Rodovalho, existe uma árvore seca encostada no muro da escola com galho sobre a fiação do poste e com risco de queda sobre pedestres que utilizam a calçada, sendo esses pedestres os pais e alunos. É que requer a mesma ouvido plenário seja oficiado para o Executivo para que encaminhe o setor responsável. O corte reiterado dessa árvore é de responsabilidade do município ou da CPFL? Caso seja da operadora do Sistema de Energia, CPFL, poderia o Executivo notificar a mesma para a retirada dessa árvore? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 10 de 5 de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 227/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considera que na rua Presbítero Valdemar Machado, precisamente no muro do cemitério, existe uma árvore seca com risco de queda sobre veículos e pedestres que utilizam a calçada. É que era mesmo ouvido o plenário seja oficiado ao Executivo para que encaminhe o setor responsável e nos esclareça. 1. Se há possibilidade da retirada dessa árvore em caráter emergencial devido ao risco. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 10 de maio de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 228/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações dos munícipes e considerando as constantes solicitações dos vereadores para conserto e troca dos bloquetes sextavados que são instalados em algumas ruas nos bairros do município. Considerando a resposta do Executivo aos requerimentos expedidos por essa casa, onde a dificuldade é grande para encontrar esses bloquetes para realizar a manutenção nas ruas, é que requer a mesma ouvido plenário seja oficiado ao Executivo, para que nos esclareça. 1. A possibilidade do Executivo realizar a compra de formas de bloquetes sextavados? Conforme pesquisa, o valor dessas formas é acessível. Fotos anexo. Com a aquisição dessa forma, o setor responsável pode produzir os bloquetes? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 229/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Nos tempos atuais, a família tradicional, composta por pai e mãe, vem se desfazendo por uma série de motivos, por questões naturais como a morte de um dos cônjuges, a separação, por questões sociais que são os estabelecimentos de novos conceitos de família, etc. Outro fator a ser considerado que compõe o quadro familiar é também a união homoafetiva. Enfim, certamente um grande número de crianças, adolescentes, alunos da rede municipal são hoje criados apenas pelo pai, pela mãe, por avós, tios, fixando assim critérios familiares sustentados na afetividade. Desse modo, ao longo do ano, as festas do Dia dos Pais ou Dia das Mães poderiam ser substituídas pelo Dia da Família, evento inclusivo a todas as crianças, desde aquelas criadas pela família composta por pai e mãe, ou só pelo pai, ou mãe, ou avós, tios, enfim, pelo núcleo em que conviva com afetividade. Notamos, de acordo com conversas, publicações e pesquisas que estudamos, que muitas crianças nessa data sofrem demasiadamente, excluem-se e os reflexos disso são sensíveis. Diante disso, é que requer a mesma ouvido do plenário seja oficiado ao Executivo a fim de que nos informe. 1. O Poder Executivo pode substituir a festa de Dia dos Pais e das Mães por uma festa da família, onde as crianças possam todas participar sem níveis de exclusão? 2. Se sim, como irá implementar e a partir de quando? Se não, justificar. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 11 de maio de 2018, Eduardo da Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a partes. Acho que no começo desse ano aqui, num dos comércios da cidade, eu fui provocado a trazer para discussão o tema desse requerimento. No primeiro momento, procurei a vereadora Meire para com ela discutir por ser ela de dentro da escola, e em seguida a isso também fui pesquisar algumas escolas, não só particulares, também como de redes municipais da cidade da região, no sentido de como têm agido essas escolas referente a essa festa de Dia dos Pais
e festa do Dia das Mães. É um tema, eu sei, bastante polêmico. É um tema bastante polêmico. Mas a sociedade está evoluindo a alguns níveis e merece dada a reflexão. Eu, que fui, quem conhece um pouco da minha história, ultimamente tenho falado um pouco demais, não gosto, sabe que eu fui criado pelos meus avós, né, meninão criado com a avó, e mais que isso, registrado no nome deles. Porque há 37 anos atrás a situação também era outra. E nessas datas de Dia dos Pais e das Mães, eu sei dizer para você como uma criança se sente dentro da escola. Eu, por exemplo, eu lembro que em data de Dia dos Pais eu fazia cartão para um tio com quem eu tinha mais proximidade. Tem crianças que têm o tio, um padrinho, alguém. Então a ideia de se propor uma ideia de festa da família, evento único dentro da escola, bem organizado, em que aquela criança que é criada por um padrinho, aquela criança que é criada pelos avós, pelo pai, só pelo pai, ou só pela mãe, que é uma realidade também que nós temos, né? É uma coisa que a gente reconhece que tem hoje, tem de respeitar sim, questões também de relações homoafetivas, onde 2 homens ou 2 mulheres criam uma criança, né? E dão afeto, porque que a gente percebe até por entendimentos até do STF, que o vínculo familiar hoje é reconhecido, estabelecido em cima do afeto. Quem somos nós para falar o contrário? O afeto que traz isso. O afeto que eu tinha de pai e mãe eram pelos meus avós que me criaram, inclusive era registrado no nome deles. E foi exatamente uma munícipe da cidade, que eu não vou falar o nome para não ter nenhum tipo de exposição, que falou, puxa vida, sou separada há tanto tempo, tenho filhos pequenos, pai mora em outro estado e sempre é uma data tenebrosa para a minha família. Quantas famílias passam por esse tipo de situação? Isso me trouxe reflexão, discussão. A ideia de ter uma festa única dentro do município, na rede municipal, que é a festa da família. Lá, quem tem pai e mãe vai com pai e mãe. Quem tem só a mãe vai com a mãe, ou só com o pai, ou com o avô, ou com o tio. Para quem a família representa aquela criança, porque vai ser uma festa da família. Então, eu acho que vale a pena, se não for implementar dentro do município, no mínimo discutir o assunto. Mas discutir o assunto de forma técnica, a escola fazer um levantamento de saber essa composição, digamos assim, até censitária das crianças que ali estudam. Como se comporta hoje a família dentro das escolas? Será que alguma vez alguém fez esse levantamento? Que criança que é só criada pela mãe ou só pelo pai? Que criança que é criada pelos avós ou pelo tio ou por um padrinho? Acho que vale a pena o município evoluir esse tipo de situação e fazer uma festa inclusiva para todas as crianças, através daquele seu núcleo familiar, ou seja lá como seja o nome que se denomine, aquilo ali, se não é familiar também, mas é um núcleo de afeto onde a criança se desenvolve, que seja respeitado. Que seja respeitado. Eu acho que vale a pena. Como eu disse, é tema polêmico para o Executivo fazer. Até pela postagem que eu me inseri, falando que já estava pensando em discutir isso. A gente vê algumas pessoas, não, tem que manter como está, ou não, tem que não sei o quê, mas eu acho que vale a reflexão, vale o município fazer esse estudo, e, na minha opinião, vale a implementação de um projeto nesse sentido. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 229. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu entendo que, realmente, esse tema ele é muito polêmico, né? Por se tratar de vários itens relacionados à família, né? Então, vereador, eu creio que você traz realmente é de suma importância, mas eu também vejo, como você falou, fazer um levantamento junto às famílias, né? Junto às famílias tradicionais, junto àquilo que a gente pode considerar família, né? Nós sabemos que a família parte, a princípio, do pai, da mãe e sua prole, né? Então, trazendo esse tema, realmente irá trazer uma polêmica muito grande no nosso município. Então, realmente, eu vejo a grande necessidade de se discutir esse tema, né, entre a casa, entre as famílias, as escolas, e para nós chegarmos realmente num senso comum e ninguém chegar lá na frente e dizer, foi empurrado goela abaixo, né? Então, realmente, se faz grande
a importância de se discutir esse assunto. São essas as minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 229. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora. 5 minutos com a par. Eu não ia discutir, não ia comentar esse requerimento, mas acho que a minha contribuição como professora, ela vem a ser importante, né? Que o Enivaldo falou aí de fazer um censo, entendo também que seja importante fazer um levantamento, mas como professora dentro do ambiente escolar, eu posso dizer para vocês com toda certeza que as famílias hoje mudaram, né? Elas não são mais como eram antes. E eu não estou nem falando de questão de gênero, né? Porque na nossa região isso ainda é muito pouco praticado, essa adoção por relações homoafetivas. Mas eu estou dizendo daquelas crianças que realmente têm essa constituição familiar um pouco diferenciada. Quando você usa famílias tradicionais, Enivaldo, eu fico um pouco preocupada, porque esse conceito de família tradicional, ela mudou, né? O nicho que você vive, eu concordo que deve ser composto de famílias tradicionais, que é o berço da igreja, né? Onde as pessoas tendem a crescer com uma ordenação, porque quem se aproxima geralmente, né? Geralmente, não tem verdade absoluta, quem se aproxima geralmente desses ambientes são pessoas que são levadas pela família. Então, assim, eu tenho a minha visão como professora e posso dizer que a maior parte das crianças hoje são, no mínimo, de pais separados. Às vezes, esses pais se relacionam com outro parceiro que não permite que o pai ou a mãe tenham acesso com a criança. E isso não acontece tão longe da gente, não, acontece muito próximo, né? Muitas crianças que moram com os avós, muitas crianças criadas pelos irmãos, né, que às vezes tem um irmão mais velho e aí acaba assumindo essa educação. E como que eu vou definir família? Se a referência de amor, de educação, de convivência que essa criança tem é o irmão, é o avô, é o tio. O que é família? Eu acho que hoje em dia é tudo muito difícil, né? A sociedade mudou e se a gente não evoluir junto com a sociedade, a gente acaba sendo injusto. Porque eu achei interessante a palavra que você usou, que é o senso comum. Eu acho que, às vezes, o senso comum é um prejuízo muito grande para a sociedade. Não, a parte. Pois não, vereador. Eu penso nesse sentido também, da questão da família tradicional. É uma palavra assim que é complicada, porque é a família tradicional do passado que se permitiu, por exemplo, o não reconhecimento de muitos filhos fora da égide da família tradicional. Família, dentro do direito, existem várias concepções. Família pro ECA é visto de uma maneira, família pro Código Civil outra. Para empenhorabilidade, família é uma pessoa só. Não pode se penhorar o bem de família, já se entende que uma pessoa só que tem um imóvel é considerado família. Eu falo isso por quê? Porque a sociedade ela evoluiu, ninguém aqui quer empurrar a goela abaixo, conceitos que a gente vê por aí afora sendo digladiado. Eu penso que tem que ter respeito a toda a concepção, e que para mim o final das coisas, o que define a família, sem sombra nenhuma de dúvida, o afeto, é a relação, é o liame que une as pessoas em um filho. São as minhas considerações, vereador. Só para concluir minha fala, esse final de semana eu fiquei muito surpresa. Todo mundo sabe que eu não sou mãe, mas eu recebi dezenas de mensagens de alunos, ex-alunos, dizendo que é como se eu fosse uma mãe para eles. Porque o que é mãe? Né? Às vezes aquela criança ela não tem o afeto da mãe biológica dela, né? Então eu fico muito preocupada, porque a gente não pode pautar, principalmente como gestor público, a gente não pode pautar os assuntos pela nossa visão. Eu sou filha de uma família tradicional, com pai, mãe, com irmãos, né? Mas eu reconheço o quanto desequilibra uma criança a falta desse momento, porque você não pode, dentro de um ambiente escolar, segregar. E quando você faz uma comemoração do Dia dos Pais e aquela criança não tem pai, você está segregando, né? Não que não tenha que ter o Dia dos Pais e o Dia das Mães, acho que não é essa a intenção do vereador, é que se tenha um dia para a família, para que ele possa levar para aquele ambiente de vivência dele, dizer, olha, eu não sou sem família, eu tenho uma família, não a família que a maioria tem, eu tenho uma família. Uma então, parte, vereador. Já está acabando o meu tempo, se alguém... Bom, fica à vontade, pois não. Quando eu disse referente à família tradicional, é que a nossa sociedade ela tem base cristã, católica, não estou colocando aqui religião, estou dizendo cristã. Então, como o tema ele foi muito discutido no Senado, em várias instâncias, eu falo para nós não simplesmente
trazemos esse assunto para ser discutido somente entre nós, mas eu creio que todos nós podemos ouvir o que todos têm a dizer a esse respeito. Posso só concluir minha fala? Pois não, vereador, para concluir. Só um minutinho. Na verdade, nós temos uma base cristã, eu também sou cristã, mas nós estamos no Estado laico de direito. A gente não pode esquecer disso. Né? Onde a gente não pode excluir as pessoas por uma condição que não é uma escolha dela. Tá? São essas minhas considerações. Obrigado. Continua. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos para a parte. Olha, presidente, hoje eu estava com receio, porque eu achei que Vossa Senhoria ia propor um projeto. Então, assim, eu fico até mais tranquilo, porque é um assunto polêmico mesmo, e que eu acho que tem que ser debatido no plenário. Hoje eu tenho quase certeza que ia chegar aqui, o vereador Eduardo teria pensado que... não conheço tão bem a história do vereador, mas um pouco disso, do que ele falou, né? E hoje a minha preocupação era justamente chegar aqui, vai ter um projeto sobre um tema polêmico, né? E a minha preocupação era o quê? De nós, às vezes não convivendo talvez o dia a dia das escolas, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que decidir, olha, a escola pode ou não pode manter o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Eu acho que um assunto dessa importância, eu também acho que o Dia dos Pais e o Dia das Mães não deve acabar. Não deve acabar e não pode ser substituído por um Dia da Família. Essa é a opinião que eu tenho. Que pode se incluir, talvez, um dia de comemoração. Mas não se acabar com laços de pais e de mães. Mas se incluir, sim, o Dia da Família. Eu tenho uma filha, minha filha fez 7 anos ontem, né? E depois que a gente é pai, a gente começa a participar um pouco, né, de Dia dos Pais, às vezes acompanha o Dia das Mães, a gente sabe o quão é importante e o quanto a gente sente. Mas a gente, às vezes, pensa também a hora que chama o filho da gente e que uma criança vai lá e não tem o pai, a situação também, às vezes, até a gente incomoda, né? Mas a gente vê que realmente a afetividade é importante. E a afetividade, acho que para ser pai não precisa, às vezes, o sangue ser direto de pai e mãe. É sim aquele que dá o carinho, que dá o afeto, que faz aí o filho se tornar um homem do bem e uma mulher do bem. Mas assim, eu acho que esse assunto é importante sim para ser debatido até com especialistas da área de educação. Hoje eu tinha receio de ter que votar um projeto desse, é verdade, de ter que tomar uma decisão árdua, né? Porque assim, a gente convive pouco, como filho, como pai. Eu acho que não pode, a minha opinião é que não pode ser substituído o Dia dos Pais, o Dia das Mães, porque daqui a pouco a gente vai falar Estado laico, daqui a pouco a gente vai começar a pensar em acabar com o Natal, com outros princípios que devem ser preservados. Então eu acho assim, a minha opinião, eu vou votar favorável ao projeto, que o assunto seja debatido, não seja o requerimento do vereador, que seja um assunto discutido, debatido, mas que dentre uma das questões, que não se leve de excluir essas datas importantes sim para quem é mãe, importante para quem é pai, importante para quem tem pai e mãe, mas que talvez se inclua no calendário escolar o Dia da Família, que seja uma oportunidade aí sim para a criança que vive num outro conceito de família, né, e que não, o conceito de família não menos importante do que eu vivi, talvez o pastor Anivaldo viveu. Mas assim, eu acho que pensar de acabar com essas datas, eu sou totalmente contrário. Então, acho que foi falado que impere o bom senso, que o assunto seja debatido, seja ventilado, e que chegue numa conclusão não imposta, goela abaixo de ninguém, né? Então, eu acho que é importante, um assunto bem polêmico mesmo, é uma discussão. Então, para empatar a discussão aí, Venivaldo, era o que eu tinha comentado, viu, presidente? Continua em discussão, requerimento. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador pelo requerimento, porque eu entendo que a exclusão, em nenhum lugar, ela é bem-vinda, né? Então, eu entendo perfeitamente, o presidente. Mas, ao mesmo tempo, você eliminar uma exclusão, criando uma outra exclusão, eu fico meio assim com uma certa ressalva. É polêmico o assunto, estarei votando a favor, mas aqui no requerimento ele parece, salvo o meu engano, que ele está um pouco meio incisivo, né, sugerindo a substituição. Eu quero fazer essa ressalva. Eu defendo sim uma ampla discussão perante o tema, envolvendo toda a sociedade, porque é um assunto delicado, Mas estarei votando o projeto porque a gente sabe o quanto que dói, né? Pelo menos a gente tenta imaginar a situação dessas crianças que
chega no Dia dos Pais, no Dia das Mães, não podem estar participando dessa data festiva, mas também você excluir o Dia dos Pais e o Dia das Mães é uma coisa que no meu entendimento, é complicado. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Peço para justificar meu voto no requerimento. Pois não, vereador. Só falar justamente que o vereador Edmo, a gente aprova para que o assunto venha à tona, venha num debate. Não aprovamos o fim porque não tivemos discussão nenhuma. Então, o meu sim, pela aprovação do requerimento, e não por aprovação, até porque a minha sugestão é de que se inclua no calendário, mas não que se acabe com essas datas. Requerimento segue aprovado por 8 votos. Solicita o requerimento de número 229. Solicita ao secretário continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 230/2018, Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considero que na estrada do Bequituba, próximo ao sítio do senhor Orlando Maia, existem algumas tubulações de concreto danificadas, onde serve para passagem de córrego, água de córrego. Considerando que com o volume de águas da chuva no passado, há risco de afetar a estrutura da referida estrada. Requer mesmo seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes providências. O executivo tem ciência do problema a ser relatado, se positivo para quando está previsto o início do serviço, se negativo por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 231/2018, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos munícipes quanto à recorrente falta de água na rua Antônio Dias, Vila Paulo Dias e também na rua Paraná, Vila Progresso. Considerando que os locais contam com distribuição de água encanada da Sabesp e que na rua Antônio Dias, inclusive, há uma caixa para distribuição de água tratada. Dentro do disposto, requer mesmo ouvido o plenário do oficial da Sabesp solicitando o seguinte pedido de informações. Por qual motivo esses locais vêm sofrendo com a falta de água recorrente? 2. A Sabesp tem conhecimento do problema? 3. Qual a providência será tomada para que o problema seja sanado? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento 232/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos munícipes quanto à falta de medicamento hemifumarato de quetiapina, utilizado no tratamento de esquizofrenia, depressão, transtorno afetivo bipolar, entre outras doenças. Considerando que as pessoas que necessitam desses remédios, em sua grande maioria, não possuem recursos financeiros para comprá-los e, por esse motivo, acabam interrompendo seus tratamentos médicos. Considerando que a interrupção de um tratamento médico pode levar o paciente ao agravamento de seus problemas de saúde. Considerando que é dever da União, do Estado e do município garantir a saúde da população, é que requer a mesma ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de que o fornecimento de tais medicamentos seja prestado de forma continuada, impedindo a sua falta aos pacientes que são atendidos pela rede municipal de saúde. 2. C5 anda. 3. Se não, por quê? Qual o motivo? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento 233/2018, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores da rua Isaías Cardoso Bastos, bairro do Taré, vem sofrendo com as condições precárias que se encontram acesso às residências locais. Considerando que se trata de uma rua de terra com vários buracos, falta de calçada e pavimentação, excesso de poeira, etc., deixando a mesma intransitável em algumas situações. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de que a referida rua Isaías Cardoso Bastos seja asfaltada. C5, qual o prazo? B, se não, por quê? Caso a resposta do quesito 1 seja negativo, há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento na rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local. C5, qual o prazo, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento 234/2018, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp fez perfuração de massa asfáltica na rua Minas Gerais, próximo ao número 158, bairro Pedágio, e após não realizou o reparo. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. A previsão para que o reparo seja realizado? 2. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de maio de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento 235/2018, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Rio Grande do Sul, próximo ao número 883, pedágio, há um vazamento de esgoto. Considerando que várias são as reclamações e transtornos causados à população pelo vazamento e forte odor. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. Qual providência será tomada para sanar o problema no local? 2. Qual o prazo para que seja realizado o reparo? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 11 de maio de 2018, Edmo Bofetti, vereador.
Requerimento 236, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as inúmeras reclamações dos munícipes em relação à falta de medicamento na farmácia do posto de saúde e pronto atendimento. Considerando que as pessoas que necessitam desses medicamentos, sua grande maioria, não possuem recursos financeiros para as comprar, por esse motivo acabam interrompendo os tratamentos. Considerando que é dever da União, do Estado e do município garantir a saúde da população, aqui na mesa do plenário. Seja oficiado o prefeito solicitando as seguintes informações. Quais as medidas que são tomadas pela prefeitura para solucionar a falta de medicamentos? 2. Existe previsão para que os medicamentos voltem a estar disponíveis para a população? 3. Se possível, em quanto tempo? 4. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 10 de maio de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. Bom, notamos aqui que tivemos 2 requerimentos hoje com relação à falta de medicamentos. São requerimentos evidentes que são 2 porque estão no expediente recebido dos vereadores, mas tenho certeza que os colegas vereadores devem também ter recebido o requerimento ou pedido da população com relação à falta de medicamentos, tanto no posto de saúde quanto no pronto atendimento. É uma situação complicada. Eu ia, outro dia desse, fazer uso da tribuna, eu fui num culto de uma igreja, e uma menina lá, ela passou mal. Salvo engano, ela tomava um remédio muito parecido aqui que o vereador Edmo citou anteriormente. E aí, prestou aquele socorro, foi até a casa, e ela está há 4 meses, porque a prefeitura não fornece o medicamento para ela. Uma menina de família carente, que precisa desse remédio para fazer o tratamento, e não fornece. Aí, outro dia, eu fui no velório do senhor Reinaldo Nunes, completou 1 mês de falecimento ontem. Quem foi na missa ontem sabe que foi missa de 1 mês. A família teve que comprar um dos medicamentos que ele tomava, a família, ou pronto-socorro, não tinha disponível para que ele pudesse fazer uso do medicamento. Então, a família, durante os poucos dias que ele ficou lá no PA, a família teve que correr atrás. Então, eu pergunto, a família do senhor Reinaldo, ela teve condição de fazer a compra, ela teve condição de suprir a volta de medicamento. E as que não têm? E as que não têm? O que está sendo feito? Então, acho que é importante a leitura desses requerimentos. É importante também que a assessoria do prefeito aqui, que se faz presente no plenário, que tenho certeza que anota alguns temas que são suscitados aqui, para que leve urgentemente. Porque é inadmissível faltar medicamento. É inadmissível que uma pessoa fique 4 meses sem receber o medicamento. É inadmissível que a pessoa vá no pronto-socorro para tomar o medicamento e que não tenha. É inadmissível que uma pessoa vá no centro de saúde e que o médico receite um remédio e a pessoa carente passe pela farmácia e que não tenha para fazer compra. Isso é inadmissível. É inadmissível e foi bastante debatido, e o senhor prefeito havia dito que ia dar prioridade para a saúde. A gente não vê isso acontecer. A gente não vê. Porque se faltar um medicamento, faltam tantas outras coisas, mas o medicamento está ali com a comida da pessoa, né? Tá, na hora que ela mais precisa, ela vai se socorrer, não tem. Então, a gente sabe das situações da saúde em inúmeros outros aspectos, né, inúmeros outros aspectos, e quando a gente fala de falta de medicamentos, a gente fala de falta de investimento na saúde, sabe? Outro dia eu fui na oficina do Maurel, eu fiquei com vergonha, porque um diretor de departamento está pagando do bolso dele para ter carro para a população. E eu tenho certeza que daqui a pouco tem pessoas aí que devem também estar comprando uma receita ou outra, porque a prefeitura não cumpre com o seu papel e é constitucional, foi dito aí pelo vereador. Cabe ao Estado, à União e ao município, e a gente não vê isso. Então, a gente roga ao senhor prefeito que dê uma atenção ao tema. Por quê? Porque só na sessão de hoje foram lidos aí talvez 20 requerimentos, 10%, que são 2, por falta de medicamentos na rede de saúde. Então, a gente roga ao senhor prefeito para que resolva o problema, e esse problema, a gente sabe que tem ordem judicial que não está sendo cumprida, e que não resolva o problema dessa menina aí. Amanhã eu posso ligar lá, vamos tentar resolver dessa pessoa. Não, que é um problema geral, um problema tá imperando esse problema com praticamente todo mundo. Então, eu acho que é importante, eu discuti aqui no meu tempo o requerimento da falta de medicamento e faço referência ao requerimento do vereador Edmo também, com relação a essa falta. E, como eu disse, tenho certeza que os colegas aqui também receberam e que cada um tenta solucionar. Mas é uma questão grave, é grave. A gente não pode falar que a gente tem saúde se está faltando medicamento básico aí na rede da saúde, do centro de saúde e do pronto-socorro. É o que eu tinha a comentar, presidente. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. Aprovado, presidente.
O requerimento 236 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 41/2018. Solicita iluminar Travessa Pedro de Almeida, Vila Pedágio, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 42/2018. Solicita construir centro esportivo contendo pista de atletismo de tamanho oficial com piso sintético, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 43/2018. Solicita a construção do centro de atividades contendo campo de futebol e espaço para a prática de caminhada do bairro Itaré, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 44/2018. Solicita construir campo de areia para atividades esportivas de lazer no bairro Areia Branca, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 45/2018. Solicita adquirir 2 veículos de transporte tipo van para atender os munícipes praticantes de esportes que defendem as cores da cidade de Alumínio através da Parede Municipal de Esportes, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 46/2018. Solicita implantar calçados para pedestres nas margens da Rua dos Carvalhos, Rua dos Jacarandás, Rua Antônio Russo, Rua dos Cambarás, Rua Alberto Bertelli, Rua José Jovina da Silva, Rua dos Ipês, Rua José Jovina da Silva e Rua Antônio Jacinto Jardim Ledel, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 47/2018. Solicita implantar lombada na Rua Professor Joaquim Coelho Pereira, autor número 200, Santa Luzia, Geraldo Atleta, vereador. Indicação 48/2018. Solicita o corte de árvore com risco iminente de queda na Avenida Jaziel Ferreira do Prado, próxima à entrada do bairro Itararé. Edmo Bofete, vereador, acompanha fotos da indicação. Lido, presidente. Passamos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Enivaldo. Uso da palavra por 15 minutos, com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, internautas que nos assistem, quero aproveitar esse momento para nos lembrar do dia de ontem, né, o Dia das Mães. Eu, na semana passada, eu perdi a minha mãe há 2 anos. Né, e eu estava em casa pensando, poxa, nós vamos celebrar o Dia das Mães e eu não tenho a minha mãe para eu levar uma flor, para eu levar um presente. Embora ela está viva no meu coração, viva na minha mente, uma grande mulher, uma guerreira, né, e creio que todos nós que aqui estamos, né, temos as nossas mães, temos aquelas pessoas que nós realmente amamos. E me veio à mente em parabenizar alguém na nossa cidade. E me veio à mente em parabenizar, em procurar a mãe mais idosa da cidade de Alumínio. E compartilhei com alguns amigos no Face, e chegou para mim, a dona Alice, inclusive até saiu agora a reportagem dela no jornal, só que eu não tinha lido ainda, né, isso foi durante a semana, e entrei em contato com a neta, pedi se eu poderia visitá-la, ela ficou muito feliz, eu fui visitá-la. Ela tem 101 anos de idade, nasceu em 1917, 101 anos de história, né? 101 anos de experiência, e conversando com ela, uma senhora muito simpática, uma senhora muito amorosa, mineira, né? Comedora de arroz, feijão, comedora de tutu, comedora de frango caipira, né? E ela falando para mim que de todo o tempo que ela viveu ao lado dos pais, o pai gostava muito de dançar, de fazer batuque, e durante a conversa ali com a família, durante a conversa ali com os netos, eu perguntei para ela, qual é o presente que a senhora gostaria de ganhar? Eu quero dar um presente para a senhora. Aí ela olhou para mim, eu quero ganhar um sapato preto, que não tem assalto. Aí eu comprei esse presente para ela, ela falou assim, mas eu quero comprar para mim dançar. Com 101 anos de idade querendo dançar. Aí eu falei para ela, eu compro, mas eu quero dançar junto com a senhora. Aí comprei o sapato para ela, né, um sapato específico para a idade dela. Aí liguei ontem para a família, fui a visitar lá no Paraíso, entrei, fui com a minha filha de 8 anos, aí entreguei o sapato para ela. Assim, a memória dela, né, coisas do passado ela lembra, mas coisas assim recentes ela acaba esquecendo. E aí, só que ela lembrou de mim, ela se lembrou. E aí a minha filha deu o sapato para ela, a filha colocou no pé, ela ficou de pé, experimentou o sapato, gostou. Aí eu falei para ela, agora eu quero dançar com a senhora.
Aí foi só risada na família, né? Mas esse momento que eu pedi aqui é para nós falarmos realmente sobre a importância da mãe, a importância do pai, a importância desse dia tão tremendo, tão maravilhoso que é para nós, né? Que, como está escrito na palavra de Deus, o primeiro mandamento com promessa, que está registrado na palavra de Deus é: honre teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, o que é honrar pai e mãe? O que é honra para um pai e para uma mãe? Né? Honrar quem, muitas vezes, aquele que nos dá carinho, é fácil. Agora, honrar pai e mãe vai muito além de, muitas vezes, nós recebermos carinho. Porque, como eu disse, né, nós somos cristãos, cremos, né, na palavra de Deus, cremos em Deus. Então, este amor envolvido entre o ser humano e seu pai, o ser humano e sua mãe, é muito grande. É um amor incondicional. O amor de uma mãe. Mãe, eu falo, não são aquelas, simplesmente as genitoras que colocam o filho no mundo e se esquece. Estou dizendo daquelas mães que realmente amam, daquelas mães que realmente valorizam, aquelas mães que corrigem, aquelas mães que colocam limites, aquelas mães que têm que colocar de castigo quando tem que colocar, cobrar na hora certa, parabenizar na hora certa. Eu estou falando realmente de mulheres que amam, né, os seus filhos, que amam a sua família. E se de repente alguma mãe, poxa, não tenho feito isso com meu filho, ainda tem tempo, né? Então, mãe, eu me lembro que no velório da minha mãe não teve coroa de flores. Nós não compramos coroa de flores. A única coroa de flores que nós recebemos no dia no velório foi dos meus amigos da empresa, que eles levaram e colocaram lá uma coroa de flores. E no dia do velório eu falei, no dia do velório da minha mãe, falei: vocês podem achar estranho não ter aqui uma coroa de flores dos filhos, porque coroa de flores para minha mãe nós demos enquanto ela estava viva. Depois de morta, ela não recebe mais nada, ela não receberia mais nada. Então, flores eu dei para ela enquanto ela estava viva. Então, honre a sua mãe, honre aquela que nas madrugadas acordou, né? Independente se foi a avó que criou, mas ela é a mãe, né? Independente se foi a tia, ela é a mãe. Honre essa pessoa com todo o amor, honre essa pessoa com todo o carinho, porque ela muitas vezes nega-se a si própria, para que o seu filho cresça com entendimento, cresça com sabedoria, honrando aqueles que devem ser honrados. Então, que esse dia realmente gostaria que ficasse registrado, né, aqui essas palavras em relação a esse Dia das Mães, e desejar aqui, né, estou vendo algumas mulheres entre nós que são mães, realmente que Deus te abençoe, que Deus realmente te dê entendimento, te dê sabedoria para você educar os seus filhos, e que sejam realmente grandes cidadãos, né, pessoas que amanhã o Bengala não vai estar mais aqui, mas que o teu filho possa estar aqui e ser uma pessoa honrada. Não só o Bengala, como nós todos, né? Não estaremos aqui amanhã, senão eu já estou querendo que o meu amigo morra amanhã. Vai, Bengala. Mas todos nós amanhã não estaremos aqui, né? E quem vai assumir? Quem vai estar aqui no nosso lugar? Tem que ser uma pessoa que tenha compromisso, uma pessoa que realmente ama o próximo, que se entregue pelo próximo. São essas as minhas palavras, e parabéns a todas as mães, aquelas que nos assistem, parabéns, que Deus te abençoe e que Deus te dê muita paz, muita saúde e muito entendimento. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito no tema livre, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos, e dentro desse intervalo, pedir aos vereadores que não desocupem os seus lugares, para que nós possamos fazer a entrega da moção de aplauso que foi aprovada durante a sessão passada. Vencido o intervalo regimental, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia,
temos a discussão única do projeto de lei 3/2018L, que dispõe sobre a denominação do logradouro que especifica. Solicito ao secretário, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não. Solicita a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2018L em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação os que forem favoráveis. Permaneça como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por 2 sessões a discussão do projeto de lei 3/2018. Discussão única do projeto de lei 15/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de... Desculpa. Para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário, o vereador Arthur Alexandre, que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem 15/2018, alumínio 2 de maio de 2018, excelentíssimo senhor presidente. Que a mesma superior de deliberação desta Casa de Leis, incluso o projeto de lei 15/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 125 mil. O presente projeto visa atender despesas com a ficha número 298, com a finalidade de complementar verba para atender despesas com o transporte escolar do ensino médio para a Escola Honorina Rios de Carvalho Melo. Pelos postos dos justos objetivos a serem atingidos, solicitamos o apoio dessa nobre deliberação para apreciação e aprovação. Ao ensejo, aproveitamos a Vossa Excelência, extensivamente aos demais vereadores, nosso protesto elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei 15/2018, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 125 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.11.00, Departamento Municipal de Educação. 02.1105, Ensino Médio. Atividade... Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 3 minutos. Suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. O vereador quer fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica suspensa a sessão por 3 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Solicito ao secretário que continue a leitura do projeto de lei. Ficha 298, R$ 125 mil, total R$ 125 mil. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 295, R$ 125 mil, total R$ 125 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de maio de 2018, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Os pareceres favoráveis, presidente. Lido. Coloca em discussão o projeto de lei. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do projeto. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 15 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 16/2018. Mensagem 16/2018, alumínio 2 de maio de 2018, senhor presidente. Temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 220/95, que dispõe sobre a denominação a própria municipal no município de Alumínio e dá outras providências. Presente propositura justifica-se na medida em que a alteração torna-se necessária para acertar o endereço atual da creche Benedita Furquim, que hoje se situa na rua Otávio Corrêa da Costa, Vila Paraíso, e não no endereço constado na citada lei. Projeto de lei 16/2018, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 220/95, que dispõe sobre a denominação à própria municipal no município de Alumínio e dá outras providências. O prefeito municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A redação do artigo 1º da Lei Municipal 220, de 12 de 9 de 95, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Benedita Furquim Dias, a creche municipal situada na rua Otávio Corrêa da Costa, 242, Vila Paraíso. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de maio de 2018, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido. Em discussão o projeto de lei. Em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao secretário que faça a votação nominal. Eduardo da Delegacia. Vota. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Beto. Bengala. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Projeto de Lei 16/2018 segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de Lei 17/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Mensagem 17/2018, alumínio 2 de maio de 2018. Senhor presidente, temos a outro submeter a Vossa Excelência projeto de Lei 17/2018, que dispõe sobre alteração no artigo 1º da Lei 1157/2009, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal que especifica e dá outras providências. A presente medida se justifica em razão da alteração com o intuito de acertar o endereço de destinação do próprio municipal, que será utilizado como creche municipal e não como centro de reabilitação de alunos especiais. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de Lei 17/2018, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1157/2009, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal que especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A redação do artigo 1º da Lei Municipal 1157, de 15 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada João Sabi a creche municipal situada na Travessa Soldado Silva, 101 da Vila Paulo Dias. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de maio de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Eduardo da nominal. Delegacia. Prova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 17/2018 segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 18/2018. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura do projeto. Mensagem 18/2018, alumínio 2 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, caminhamos a superior deliberação dessa Casa de Leis, incluso o projeto de lei 18/2018, que dispõe sobre alteração para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.810.000. O projeto de lei visa atender despesas com a ficha 98, suplementação no valor de R$ 490.000, destinada a atender as despesas com aquisição de cesta básica e locação de serviços de informática no Departamento de Administração. Ficha 110, suplementação no valor de R$ 1.220.000, destinada a atender as despesas com encargos do INSS, tarifas bancárias, contribuição ao PASEP, locação da empresa de estacionamento na apuração do correto índice de ICMS. Ficha 159, suplementação no valor de R$ 100.000, destinado ao pagamento de despesas de pedágio. Cobertura financeira do crédito será efetuada com recursos provenientes do excesso de arrecadação que se encontra demonstrado em anexo ao projeto de lei. Pelo exposto dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre delidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente seus pares, nosso processo de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de Lei 18/2018, dispõe sobre alteração para abertura de crédito adicional suplementar. Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.810.000 para suplementar as seguintes dotações orçamentárias. Ficha 98, R$ 490.000. Ficha 110, R$ 1.220.000. Ficha 159, R$ 100.000. Total, R$ 1.810.000. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no presente exercício. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de maio de 2018. Antônio Piacentini. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de maio de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal do projeto. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei segue aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei
13/2017L. Discussão única do projeto de lei 2/2018. Discussão única do projeto de lei 14/2018L. Discussão única do projeto de resolução 8/2018. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, para a deliberação da discussão única do projeto de lei 15/2018L e moção 7/2018. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou mesmo para encerrar, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 59ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, tendo-se em vista a leitura realizada de um trecho da Bíblia, bem como a de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a do Estatuto dos Direitos das Crianças e Adolescentes, na sessão ordinária que antecedeu a essa, deixa de solicitar a leitura das mesmas, solicitando diretamente ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Beto. Presente. Bengala. Presente. Renatinho. Presente. Alexandre Amaral presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Discussão única do projeto de lei 15/2018L, que dispõe sobre a revisão anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alumínio. Solicito ao secretário, o vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei 15/2018L. Dispõe sobre a revisão anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Ficam revistos em 1,96% o salário dos servidores da Câmara Municipal de Alumínio, de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a seus efeitos a 1º de maio de 2018. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de maio de 2018. Eduardo Jesus de Mello, presidente. Professora Meire Barbosa, vice-presidente. Geraldo Atleta, primeiro secretário. Justificativa. Esse projeto visa proporcionar aos servidores da Câmara Municipal recomposição de salário por meio de revisão geral anual, de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Ressalte-se que o referido projeto não se aplica aos subsídios dos vereadores. Eduardo Jesus de Mello, presidente. Lido, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. Na verdade, a gente sabe que o percentual, salvo engano, é o que a inflação recompõe. Acho que a justificativa do projeto é importante, né, de que o projeto de reajuste não se aplica a subsídio de vereador, e é um direito tão somente dos servidores da Câmara Municipal, do qual a gente faz também ressaltar aqui que também é um direito dos servidores da Prefeitura, mas que até o momento, salvo engano, esse projeto não chegou a conhecimento da Câmara. Então a gente roga a Câmara que trabalha dentro do que a lei exige, dentro das realidades da cidade, né? E a gente roga aqui ao prefeito municipal que envie o quanto antes também o reajuste dos servidores públicos municipais que atuam junto ao Executivo. Era o que eu tinha a comentar, presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 15/2018L segue aprovado por 8 votos. Moção de número 7/2018, solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção 7/2018. Aplausos à 18ª edição do projeto Pescar, Pesca Esportiva de Carlópolis. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no dia 24 de abril de 2018 foi realizada a 18ª edição do Pescar, Pesca Esportiva de Carlópolis, um dos maiores projetos de pesca embarcada do Brasil.
Considerando que o referido projeto é de referência nacional e que tem participantes de diversos estados brasileiros. Considerando que o projeto Pescar serviu de impulso para implantarmos o projeto Alume Pesca Itupararanga na cidade de Alumínio, o qual está sendo montado para o mais breve possível ser executado em nossa cidade. Considerando que na 18ª edição do projeto Pescar, muitos aluminenses participaram, inclusive uma das embarcações foi premiada com um valor em espécie de R$2.000. Considerando que as equipes de alumínio foi muito bem recepcionada pela família do vereador Bengala, que abriram as portas para todos com grande carinho, demonstrando a satisfação de recebê-los em sua casa e sua cidade. Por todo exposto, requer à mesa, nos termos regimentais, o vereador plenário que seja aprovada a presente moção de aplauso da 18ª edição do projeto Pescar, Pesca Esportiva de Carópolis, dando ciência da presente moção aos senhores Alexandre Rogério Amaral, Maurel Júnior, Carlos Roberto Bursedi, Joel Parra, Aguinaldo Marcelino, Walter Ney Mendes de Souza, Wagner Love, Nilson e seu filho Anderson. Fica a moção à disposição dos vereadores que acharem por bem assinar o documento. Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 14 de maio de 2018, Bengala, vereador, Beto, vereador, Geraldo Atleta, vereador. Lido. Peço para discutir. Continua a discussão. 5 minutos com a parte. Para mim é muita satisfação recebê-lo, né, ao pessoal lá na minha cidade. Inclusive é engraçado uma coisa que o ano passado foram todos os vereadores, né? Só o doutor Alexandre que não esteve presente naquele momento. E esse ano, o Enivaldo, que está hoje com nós aqui, mas eu faço um convite especial, vereador Enivaldo. Se por um acaso o senhor estiver vivo ano que vem, eu faço um convite à Vossa Senhoria para participar conosco na cidade de Carópolis, né? Então, e para mim será um maior prazer recebê-la lá. E eu tenho uma certeza absoluta que o pessoal vai receber e vai estar de portas abertas para receber lá. Será um maior prazer para você, meu amigo. Pois não. Fico agradecido pelo convite, né? Dentro da possibilidade, com certeza estarei lá. Quero pescar um peixe maior que o seu. E muito obrigado pelo convite. E o seguinte, foi interessante foi que no 15º Pescar, né? Já faz 8 vezes que eu levo o pessoal para Carópolis. E nunca comentei nada com ninguém qual seria a minha intenção. Desde que eu levei as primeiras pessoas para lá, eu tinha esse projeto Alume Pesca em mente, né? Eu sabia que precisava de apoio. E, infelizmente, eu fui feliz com isso. E no 15º Pescar, a mesma equipe, a mesma embarcação que ganhou esses R$2.000 esse ano, eles ganharam no 15º um barco e um motor. Então, eu fico feliz com isso quando eles vão e ganham o prêmio. O doutor Alexandre, por exemplo, mesmo, né? Fizemos a maior festa, doutor Alexandre, lá, com premiação. Nós estávamos acabando de sair, já que anunciaram lá no alto-falante, que nós tínhamos sido sorteados com R$2.000. E eu peço a vocês, que o ano que vem, próximo aí, né? Isso já virou tradição, né? Todos os anos, já deixei até reservado a casa novamente lá, um lar novamente para eles ficarem. E é muito importante a participação de vocês lá, né? Tanto é que já tenho reservado para o nosso aluno em pesca, com a bênção de Deus, já vai vir o pessoal de lá. Então, para mim é muito gratificante isso, né? Saber que isso está crescendo aqui em Alumínio, nós temos várias cobranças. O meu grupo, que nós temos montado lá, da minha comissão, que temos para aluno em pesca, já estamos com bastante coisa adiantada, né? Está faltando detalhes, né? Mas será no mês de março do ano que vem. Né, devido ao frio, que ia ser em setembro, né, eu conversando com as pessoas que conhecem a represa, eles analisaram para mim que seria melhor fazer no mês de março. Né? Então, desde já, eu peço apoio de todos vocês para participar com nós. São essas as minhas considerações. Continua a discussão, moção. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com o vereador Eduardo, a gente já participou de várias homenagens aqui, principalmente de moção com alguns vereadores mais antigos, mas assim, acho que é a primeira moção que eu estou recebendo, né? E aqui o pessoal é uma equipe, a sorte que a Polícia Militar já foi, viu, Bengala? Senão era complicado todo mundo junto aqui, não sei o que poderia sair. Mas deixando a brincadeira de lado, Bengala, eu queria, em nome de todas as pessoas aqui, nós já tivemos a satisfação de falar para você lá, quando a gente estava vindo embora, né? De agradecer a recepção que você, em especial, fez para a gente, ficou aguardando até que a gente chegasse, prestou todo o apoio que nós precisamos.
Agradecer, tive o prazer lá de conhecer seu pai, de conhecer outros familiares de vocês, os quais também participaram, né, desse torneio de pesca. E assim, Carlópolis é uma cidade que, quando vocês tiveram o prazer de conhecer, alguns vereadores, como ele falou, já foram lá. Uma cidade assim maravilhosa, uma cidade de clima interiorano. Depois fui pesquisar realmente, né, Bengala? Ela foi reconhecida em 2017 como a capital da goiaba, né? E tem um lado da natureza, uma represa fantástica, uma orla lá de represa muito desenvolvida e que sirva assim de inspiração, né, para que Alumínio possa, quiçá um dia, ter uma estrutura igual àquela, ou muito parecida com aquela, para explorar esse potencial turístico da nossa cidade. A gente vê que Carlópolis é uma cidade relativamente pequena também, e a gente vê o quanto é explorado a parte turística e há quanto tempo eles estão na nossa frente com relação a isso. Então, não tenho dúvida que esse projeto aí por essas pessoas aqui que te apoiam, que foi lido aqui, e assim, pelo seu entusiasmo com esse projeto, pelo apoio aqui que você vai ter, né, tenho certeza do Executivo e da Câmara, tenho certeza que logo vai ser uma realidade aqui em Alumínio. Mas assim, o que eu queria mesmo era para agradecer a recepção que você fez lá, recebeu muito bem os aluminenses, e a gente vê que aqui em Alumínio você demonstra o orgulho que você tem de ser de Carlópolis, e lá em Carlópolis você demonstra o orgulho de ser aluminense. Então, parabéns, que leve esses agradecimentos lá para o Leonel, né, que é o dos organizadores lá do Pescar, e leve também carinho aqui da nossa cidade para todos os familiares e para todo o povo lá de Carlópolis nessa simples homenagem aqui. Obrigado, presidente. Continue em discussão, moção. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Watanabe. Alexandre me abstém de votar. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A moção de número 7, 2018, segue aprovada por 7 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.